Meu nome é Bruno Van Enck, eu tenho 37 anos, eu sou formado em economia, mas por vocação eu me intitulo um vendedor, eu sou empresário, fundei a Barbearia Corleone 6 anos atrás, tenho como hobby a fotografia e também sou piloto de rally. Eu sou da 4ª geração de donos de restaurante na família e recentemente eu resolvi ir contra todos os princípios que a gente tinha na família e quis montar a minha empresa. Eu tinha muita vontade de começar algo do zero. Né? Há muito tempo que era a mesma coisa, era a mesma receita de bolo. Abre um restaurante, faz isso, faz aquilo, muda isso, faz prato. E eu tinha muita vontade de bolar alguma coisa que eu tivesse, não muito a fundo dela, tentado bolar absolutamente tudo, mas principalmente que eu tivesse muito tesão em trabalhar. E o restaurante não trazia isso para mim. Não é pela quantidade de tempo, não é porque abre 7 dias por semana, eu simplesmente não era aquilo realmente que eu queria. Trabalhei com meu pai desde os 12 anos, absolutamente todos os dias. Meu pai tem um restaurante num shopping aqui em São Paulo. Ele está no mesmo endereço há 37 anos já, o restaurante é pouquinho mais novo do que eu, então eu literalmente nasci lá, eu cresci, aprendi a andar de bicicleta no restaurante. E quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos, eu comecei a dar uma surtada, porque eu conversava com meu pai. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu fiz faculdade de engenharia, depois fui para economia, me formei. No dia que eu formei, eu falei, pô, eu tenho que trabalhar na empresa da família, não faz sentido. Vou estudar um pouco de gastronomia também. Eu já trabalhava com meu pai naquela época, eu passei ali dentro do restaurante, uma empresa pequena, uma empresa familiar, é um comércio local, nada né, eu faço uma brincadeira, a gente já vai falar de empreendedorismo aqui, mas eu sempre puxo para o lado do pequeno negócio, né? Você não tem o C-Level, você não tem aquele monte de governança. Empresa pequena, você abre e fecha ela, todos os problemas você que tem que resolver. Então, eu sempre vi meu pai trabalhar muito e ele resolver desde o problema mais simples até o mais complexo. Passei por todas as etapas lá, eu comandei a cozinha do restaurante, o bar, encarregado das compras, passei por todas as áreas dentro do escritório. E quando eu já não tinha mais para onde ir, eu comecei a palpitar para o meu pai o que a gente podia fazer de novo. Meu pai tem 23 anos de diferença para mim só, então a gente tinha a cabeça muito parecida, assim, um tempo que não dava para ele perceber direito que ele já não estava mais dando conta do recado. E ele estava, ele é muito jovem, meu pai hoje tem 60 anos, eu tenho quase 40. Então eu chegava para meu pai e falava assim, pai, vamos pintar aqui as paredes do nosso restaurante? Vamos pintar ela de verde? Ele falava assim, vamos pintar, mas vai ser amarelo. Pai, vamos colocar um prato novo no cardápio? O que você acha de a gente colocar uma picanha aqui? Ele falou, vamos colocar um prato novo, mas vai ser um peixe. Então eu sentia que aquilo ainda estava muito na mão dele, ainda eu tinha que camelar muito tempo até que eu conseguisse realizar alguma coisa, né? Então, qual era o sentido de eu ter estudado tanto, de eu ter feito tanto curso, de eu trabalhar com ele há tantos anos, se eu não poderia ali criar? E aí, quando eu tinha, acho que 24 anos, mais ou menos, eu pensei, pô, eu quero abrir uma empresa paralela ao trabalho aqui do meu pai, para que eu pudesse criar um pouco e até para conseguir juntar um pouco mais, né? Porque, como tudo era muito centralizado na mão dele, se eu economizasse ou se gastasse de maneira supérflua com alguma coisa, eu não conseguia guardar para mim o dinheiro. Então, eu abri uma outra empresa. Ela era uma distribuidora de chopp para bar, restaurante, festa, feira, evento, onde precisasse de uma chopeira com barril de chopp, a gente estava lá. Mas no final das contas era exatamente a mesma coisa o que meu pai vendia. Meu pai tem um restaurante de comida alemã, especializado em cerveja, tem um monte de tipo de chopp lá. Eu acabei usando o mesmo nome do restaurante dele. O nome do restaurante dele é a Cervejaria Munique e eu coloquei como Munique Shop Delivery. Era a mesma logo que a gente alterou um pouco, no final das contas era tudo igual, eu só abri um bracinho um pouco diferente. A empresa deu super certo, depois de uns 4 anos mais ou menos, eu fui trabalhar num sábado de manhã e eu olhei para aquilo que eu estava fazendo e falei, pô, eu não tenho mais tesão em fazer isso aqui. Já deu certo, a tal independência financeira já estava ali, eu já estava com grana suficiente para começar a pensar nos próximos passos para mim, mas aquilo não estava mais me dando aquele prazer de ir lá trabalhar. Então, pô, o que eu faço hoje um computador faz. E eu não criei muita coisa aqui, né? Eu fiz um mecanismo, mas que no final das contas eu só estou mudando a venda do chopp de lugar. E ficou na minha cabeça, o que eu posso fazer que tenha relacionado a bebida e comida, que seja mais perto de onde eu moro. Então, o restaurante do meu pai é na zona norte de São Paulo, eu morei a vida inteira aqui na zona sul. Então, todas aquelas pessoas que eu conheci na faculdade, todas as amizades que eu tinha, iam para cá. Como é que eu ia atrair as pessoas para ir até um shopping lá na zona norte para comer uma comida alemã? Era muito difícil. Então, eu pensei,
Eu sou um comerciante, eu sou um vendedor. O que eu posso vender para esses caras que seja de maneira mais fácil? Tem que ser mais perto da minha casa. Vou escolher um lugar que seja no Itaim, nos Jardins ou na Vila Olímpia. Mas se eu só sei vender bebida e comida, vai ser um bar ou um restaurante? Quantos bares e restaurantes abriram e fecharam nos últimos 5 anos nessa região? A lista era interminável. Então eu pensei, vou colocar bebida, vou colocar comida e eu vou disfarçar isso como se fosse uma barbearia. Coloquei umas cadeiras de bar, nem sabia o que eu estava fazendo. Quando eu coloquei na cabeça que era aquilo, eu comecei a pesquisar pra caramba, peguei a mochila, fui para Nova York, comecei a rodar lá, mas o que eu menos rodei também foi barbearia. Eu queria entender como é que funcionava, foi umas 4 ou 5, mas depois eu fui me inspirar ali, andando na rua, parando num bar, indo num speakeasy e tudo mais, até que eu formasse aquilo que eu queria. Quando a gente inaugurou, no primeiro dia eu descobri que o meu negócio era uma barbearia e que não era vender mais aquilo que eu achava que era cerveja, comida e os afins. E de lá para cá, eu vim trocando o pneu do carro com ele andando, aprendendo muito rápido o que deveria ser feito para que tivesse sempre com a casa cheia. Hoje já são 6 anos aí e uma série de tombos, sucessos e ralação. Olha só, a gente que é do comércio, a gente que abre as portas e precisa vender todos os dias, eu acho que o maior termômetro são as vendas. Não dá para ficar se planejando demais, né? A gente está hoje vivendo aí uma rede social até meio tóxica, com a quantidade de fórmulas de sucesso e uma contação de história e planos e pessoas brilhantes que nunca tiraram seus sonhos do papel. Então, o primeiro passo sempre foi, seja o que Deus quiser, faz, se não der certo, muda, tenta consertar, muda no meio do caminho. Então, eu preparei, naquela época a gente não tinha uma rede social tão forte quanto tem hoje, eu não tinha nenhum contato com fotografia, mas lá atrás eu coloquei um foco de quem era o homem que eu queria atender. Ainda se falava muito, né, rótulos e termos que muitas vezes eles são pejorativos até, naquela época se falava muito do homem metrosexual. Uma puta besteira. Uma puta besteira. Isso não foi nunca o que eu enxerguei dentro do meu negócio. Ah, Bruno, né, eu dava muita entrevista para jornal, TV e tudo mais. Foi um fenômeno assim que eu não sei explicar qual foi a mágica que aconteceu lá naquele primeiro momento. Mas eu tinha certeza absoluta que eu não podia deixar aquela oportunidade passar. Como que eu percebi isso? Todas as entrevistas que eu dava para TV, para jornal, era a mesma pergunta. Bruno, o que você acha desse homem que quer se cuidar mais? Bruno, o que você acha desse homem moderno que ele é metrosexual? Bruno, uma série de rótulos que eu não enxergava aquilo dentro dos meus clientes. Vou te falar quando eu vi isso. Um cliente chegou para mim e falou assim, bom, agora que eu achei um lugar onde eu posso vir fazer a barba, tomar minha cerveja, não preciso mais ler uma revista que não tem a ver comigo. Eu gosto de tomar uma cervejinha, no outro lugar que eu ia tinha um chá, tinha um café, alguma coisa. Não que isso fosse ruim, mas não era o que o cara queria naquele momento. Já que eu tenho um lugar que me abraça, eu vou confiar no que você fala para mim. Que shampoo eu passo no cabelo? E aí eu falei, olha, sei lá. Também não sei, tem uns aí para vender, mas não sei muito. Ele falou, não, você tem que me indicar. Eu falei, mais fácil, você me fala qual é o shampoo que você usa hoje? Ele falou, depende. Quando minha mulher tá loira, é um tonalizante. Quando a minha mulher tá morena, já é outro. Eu nunca tive paciência de ir até uma farmácia, nunca tive paciência de comprar e pesquisar o que era um shampoo, eu usava o dela. Mas agora aqui tem uma infinidade de produtos e eu quero que você me indique qual que é o melhor para mim. Então eu percebi naquele momento que as pessoas estavam me procurando porque elas tinham, na verdade, o ambiente que as abraçava. Não tem nada a ver, o cara, de repente, ele quer se cuidar mais, de repente, ele quer cortar o cabelo, ele quer usar algum produto para beleza? Lógico que não. Ele só estava muito mais à vontade. Isso eu trazia com a experiência do salão que eu frequentava antes, que era um salão unissex, e que, a verdade seja dita, um salão unissex, ele não é unissex, né? Ele é para mulheres e que atende uma pequena parcela de homens. Então, eu quando ia lá, eu ficava até meio perdido de onde procurar, o que eu tinha que fazer e tudo mais. Até para perguntar, a gente ficava meio acanhado. Sempre aquela correria, barulho de secador para lá e para cá. Então, a quantidade de produtos, a quantidade de serviços, a quantidade de dinheiro que eu fazia o meu cliente tirar do bolso cada vez que ele ia lá, foi mostrando que a gente estava no caminho certo, que aquilo dava para escalar para todos os lados. Eu abri o negócio vendendo chopp com barba e cabelo. A gente passou já por collab com marca de tênis, com collab com marca de roupa, já trabalhei com 3 marcas de moto diferentes, a gente personalizando as motos deles, a gente já teve estúdio de tatuagem, enfim, uma série de coisas que você não pode perder o seu foco, obviamente,
Não dá para querer ser um supermercado para homem, não dá para querer ser um shopping center. Já tentei, isso foi um erro, mas eu consertei ele muito rápido. Eu simplesmente desisti. Tentei, vi 2 semanas que não era aquilo e eu parei. Mas se tem algum termômetro para isso, eram as vendas. O que vende, você investe. Tem muito, né? Quem é do comércio e precisa pagar aluguel todos os dias, você não tem um business plan, você vai fazer uma conta para daqui 2 anos começar a dar dinheiro e tudo mais. O comércio não funciona dessa maneira. A rede social, o avanço da rede social muito rápido de poucos anos para cá, faz com que todas as pessoas pareçam que tenham só uma história muito recente, né? Se você for buscar em rede social dos outros, você consegue aí ver até 2014, 2013, se você não apagou nenhuma foto. Então, parece que aconteceu uma mágica e só vale dali para frente. Tem muita história de relação de muita gente, inclusive que não está presente na rede social e que tem uma história muito bacana por trás dela e que às vezes não é à vontade para contar, nem gosta, não sabe como fazer. Eu comecei a trabalhar lá com meu pai aos 12 anos e nunca mais eu parei. Nós estamos vivendo um momento agora muito atípico, onde eu fiquei 4 meses em casa sem trabalhar e eu surtei por não poder produzir. Então, isso eu acho que foi o que mais me desesperou, isso foi o que mais me frustrou, isso foi o que mais me trouxe ansiedade, não poder produzir. Quando você sai na rua disposto a produzir, normal, todos nós que estamos aqui hoje, a gente já ralou 10, 12, 14, 16 horas por dia e aquilo foi um dia normal. Normal que eu chegava em casa e falava, pelo amor de Deus, não estou aguentando. Você tem um puta prazer. Nessas 16 horas alguma coisa não deu certo. O mais importante, aquilo que eu julgo ser mais importante, é que seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Falando um pouco de rede social, eu levo algo como verdade. Existem críticas para lá e para cá, nada muito também, muito consistente, nada muito construtivo, mas muita gente diz, rede social, todo mundo tem uma vida perfeita, parará. Cara, eu não quero compartilhar os meus problemas, eu não quero que você compartilhe os seus comigo. Se eu for um amigo seu, você pode me contar isso offline, mas imagina que coisa chata, você abre o teu celular, tá esperando lá, o teu médico atrasou, 40 minutos você não tem nada para fazer. Você já está meio puto da vida. Você abre a tela do seu celular, você vê problema, que vai te entristecer. Então é assim, a minha rede social, ela não mostra todas as minhas tristezas, ela pode mostrar alguns obstáculos da vida, mas problemas como todos nós que estamos aqui nessa sala temos, todo mundo tem problema. Cabe a nós querer ou não mostrar isso o tempo todo. Será que a audiência disso é legal? Assim, eu acho que a história de relação, o que deu certo e o que não deu certo, ok. Mas que a sua reclamação seja muito maior do que os seus elogios, seu sucesso, seus momentos de felicidade, eu acho que a conta ninguém ia querer fechar essa conta, né? Pô, a gente tem aí uma rede social antigamente lá que era o Orkut, que, na minha opinião, ele acabou porque aquilo virou um muro de lamentações, as pessoas colocavam lá só reclamação, elas colocavam indireta para outras pessoas e tudo mais. Então, como eu lido aí com a parte não tão boa no mundo dos negócios, recentemente eu tive que fechar uma loja minha. Uma das minhas lojas não sobreviveu aí a pandemia que a gente está vivendo. Foi uma loja que eu abri no mês de janeiro. Já era um mês ruim. A obra ela atrasou, ela é dentro de um shopping. Eu abri num mês ruim, onde todas as lojas, a gente usa como estratégia colocar as nossas barbearias perto de polos comerciais, onde a gente consiga pescar alguém de alguma grande empresa e aquele cara lá dentro vai ser que vai fazer propaganda para mim. Então, quando a gente começou aquilo em janeiro tradicionalmente já é um mês em que as pessoas começam muito mais tarde, as empresas com um pouco maiores, elas vão começar ali depois do dia 15, mais ou menos. Mesmo assim, de final de semana, quem tem família, a família está na praia se divertindo, o cara vem, trabalha e vai para lá. Já é um mês tradicionalmente fraco para o comércio de maneira geral. Fevereiro tivemos o nosso carnaval e março a gente já sabe o que aconteceu. Enquanto isso, a loja ficou fechada lá, o taxímetro ficou rodando. Quando eu voltei, a conta que eu tinha que pagar versus aquilo que eu pensei, as empresas da região às quais eu estava apostando só vão abrir talvez em janeiro para esses escritórios grandes. Vamos fechar e vamos encerrar. O primeiro prejuízo é o menor de todos. Como eu lido com isso? A gente não abriu a loja, pensei como eu faria isso, uma semana depois eu fiz um post contando tudo isso que eu contei para vocês agora. Você me falou sobre sucesso e fracasso. Fracasso é uma palavra talvez muito forte. Eu acho que o fracasso é quando você desiste. Sem esse papo de autoajuda, não. Mas quando você perde uma batalha, você aprendeu muita coisa ali.
Você já aprende que aquele caminho não pode ser. Você tem que ir mais torto para um lado, você tem que tentar alguma outra coisa. Eu acho que qualquer empresa, num processo de crescimento... quando começamos a Barbearia Corleone, em 2014, 6 anos atrás, pouco mais de 6 anos atrás, eram 3 cadeiras. Eu tinha 3 barbeiros. Hoje, ao todo, a nossa operação, tivemos que demitir 20 pessoas agora, né, no período recente, mas estávamos com 368 pessoas na nossa operação. Então, foi uma empresa que cresceu bastante e que isso não foi com achismo, isso não foi só com sorte, isso foi resultado de muito trabalho, mas principalmente saber onde que eu tinha que mirar. Bati numa direção onde eu vi que ela não estava tão correta, volta. Eu vou exemplificar isso de maneira muito clara para você. Temos uma unidade da Corleone que fica na Faria Lima, que ela tem 700 metros quadrados, tem 3 andares, é um lugar muito grande e eu tinha alguns espaços que estavam ociosos. E aí eu chamei um estúdio de tatuagem muito famoso aqui na época em São Paulo, montaram lá o estúdio e começaram a fazer as tatuagens. Aí tinha o cara que fazia as motos para mim personalizadas, que a gente já tinha trabalhado junto. Eu falei, por que você não monta lá uma lojinha onde você anota os projetos, pesca o cara e leva lá para você? Aí eu coloquei um sistema de lavagem para carro. Olha só como na cabeça isso aqui tá perfeito, virou um shopping para homem, né? O cara vai lá, ele tem tudo o que ele quer. Não deu certo. Sabe por quê? Quando eu oferecer para alguém fazer uma tatuagem, quando ela era uma tatuagem um pouco mais complexa, as pessoas falavam assim, acho melhor eu procurar um estúdio de tatuagem. E isso deixava não só quem ia fazer a tatuagem inseguro, mas o tatuador que trabalhava lá completamente desmotivado. Ele só que ia fazer desenhos pequenininhos, muita gente ia tomar uma cervejinha, fez o negócio lá rápido, mas quando era o projeto da vida não fariam com ele. Aí, quando iam fazer a personalização da moto, não, eu gostei dessa tua moto aqui, mas se eu for montar uma para mim, eu prefiro bater papo com o cara, quero ver quais são as inspirações dele, quero ver onde ele trabalha e tudo mais. É melhor eu procurar uma oficina. O que aconteceu quando eu misturei tudo isso e o cara queria mudar o corte de cabelo? O que ele falou? Melhor procurar uma barbearia. Só que eu não sei bem ao certo o que é, se é um bar, uma barbearia, uma balada. E aí, em 3 semanas que eu tinha montado tudo isso, tinha feito reforma, tinha gasto um dinheirão, eu resolvi encerrar. Somos uma barbearia que vende também cerveja. Todo o resto é apetrecho. Né? As roupas que a gente vende lá, isso aqui é só uma perfumaria que quando você está lá no final para fechar a sua compra, é uma compra que você faz por impulso. E óbvio, isso representa uma boa parte do nosso faturamento, mas se qualquer pessoa perguntar o que a gente faz, somos uma barbearia especializada em venda também de cerveja. Todo o resto você descobre só depois quando você for lá. Então, na caminhada do empreendedor, na caminhada do empresário, na sua vida profissional, você sempre acha que você está no ponto A e você já imagina o ponto B saindo uma reta. Aqui no meio do caminho faz tudo isso. No longo prazo, ela vai ser uma linha reta, mas você tem que se adaptar a tudo que acontece aqui. Então, enquanto você não desistir, enquanto você não encerrar, você não participar com uma coisa, você não fracassou. E mesmo assim, com tanta porrada que você tomou, você adquiriu muita sabedoria. Olha, o Bruno dos 37 anos está, graças a Deus, muito feliz, muito satisfeito. Ele teve um episódio em 2017. Essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, uma hora o corpo da gente não aguenta. Na verdade, não é nem o corpo, é a cabeça. Então, era uma época em que os negócios estavam indo todos muito bem. Sobrava bastante dinheiro para eu ficar tentando fazer umas outras coisas, você sair e falar assim, sou empreendedor, agora eu tenho restaurante, agora eu tenho isso, espera aí, parar. As barbearias iam muito bem. A gente construiu, eu virei sócio de um espaço de evento muito grande aqui em São Paulo, para 3.500 pessoas. Entrei na sociedade de restaurante, que eu já tinha, que eu queria sair tanto. Fui fazendo aquele monte de coisinha. E no final das contas, a única coisa que eu fazia por mim naquela época é ir para a academia de manhã. Então eu ia da academia das 6 às 7, dali para frente era só trabalho. Então eu ia para a barbearia, estava trabalhando. Saía de lá, ia almoçar em algum lugar, fazer uma reunião com alguém num restaurante que eu tinha entrado como sócio. Estava lá trabalhando, você estava pensando no que o garçom estava fazendo, se o restaurante estava cheio. Você fica imaginando se ninguém está te roubando. Aí sai de lá, volta para a barbearia. Vamos à noite para o espaço de evento lá para se divertir. Se divertir nada, você está vendo se o segurança está fazendo tudo certo, se não tem nenhuma luz queimada, se ninguém está fazendo nada de errado. E aí eu não percebia que eu estava trabalhando o tempo todo, achando que em algumas horas do dia eu estava me divertindo. Depois de algum tempo forçando tanto a barra com isso, eu tive o tal do burnout. Como é que eu sei que era um burnout? Eu não sabia, eu simplesmente cheguei no meu médico, deu uma tossida e saiu sangue. E aí eu falei, mas o que é o tal do burnout? Eu nem sei o que é. Ele falou, Bruno, teu corpo entrou em colapso.
os seus hormônios, eles estão todos bagunçados. Você precisa dar um tempo para você. Se eu tiver que te levar para um hospital, aí eu sou obrigado a te dar medicação, você não sai mais desse loop infinito. Pense o que você quer para a tua vida, tenha uns momentos de folga, porque senão você já teve o primeiro piripaque. Você não chega aos 40 anos. É muito importante que a gente tenha muito bem definido as horas onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai se divertir. Claro, quem estiver vendo isso aqui, eu estou falando do Bruno com 37, trabalha desde os 12. Eu tive bastante tempo para errar, para acertar, para aprender, para conseguir juntar uma graninha para poder fazer um outro negócio e crescer. Esse lance de que você vai fazer um cursinho da internet, você vai abrir uma empresa, você vai ficar milionário em 1 ano, você vai abrir a IPO da sua empresa, que você vai ser CEO dela e tudo mais, o mundo real ele não funciona muito bem desse jeito. Pelo menos não para mim, que sou do comércio. Empresa de tecnologia, algumas outras coisas, mas também, vamos ser muito sinceros, 1 em 1 milhão dá aquela porrada. Não adianta você achar que vai seguir alguém na rede social, que o cara falou que ele fez 25 best-sellers e tudo mais, que você pode também, você vai ser daquele jeito. Todo mundo aqui sabe que o mundo real não é tão fácil quanto esse. Em 2017, quando eu tomei esse susto, eu comecei a vender a participação de tudo aquilo que eu tinha e fiquei com o negócio da minha vida. Eu me dediquei a abrir mais lojas da minha barbearia, com os pés no chão, sempre mantendo um respiro para a minha saúde. Naquela época, a gente que vende restaurante não fecha sexta, sábado e domingo. Então, era o trabalho dobrado, que era uns dias de maior faturamento. Então, o meu problema não era trabalhar, isso a gente fez todos os dias, mas eu sentia que naquele final de semana eu precisava respirar, curtir o cachorro, curtir minha namorada, ter um tempo para mim, aprender alguma coisa que eu gostaria. Comecei a estudar fotografia depois disso. E aí eu construí uma casa em Campos do Jordão, que aquele seria meu porto seguro. Conversei com todo mundo da minha equipe, falei, pessoal, eu estou precisando de um tempo à cabeça, que eu já tive um primeiro piripaque, se eu tiver um segundo, acaba tudo. Então, eu vou começar a me resguardar no final de semana, mesmo porque quem é do comércio, no final de semana, o comércio está super cheio. Mais uma pessoa dentro de uma barbearia minha, que é pequena, porque se tem espaço eu coloco cadeira de barba, seria uma pessoa a menos também. Então isso ficou muito claro para todo mundo que trabalhava comigo aquele dia. E eu comecei a descobrir um outro lado da vida, onde a gente areja muito bem a cabeça para voltar na segunda-feira com gás total e com ela limpinha. Então, muita coisa do que eu planejava para a minha semana, eu estava lá executando, sentado fazendo uma trilha de moto lá em Campos do Jordão, indo num restaurante, tomando uma pinguinha à noite lá para ter a cabeça livre e não ficar só problema, sempre tendo que resolver, sempre tendo que apagar algum fogo durante o dia. E isso foi uma guinada na vida, isso foi algo que a minha vida profissional mudou bastante. Ninguém virou vagabundo, continuo trabalhando a mesma quantidade de horas que eu trabalho num dia e quando precisa, estou sempre lá. Mas esse espacinho o Bruno guardou para ele. Então hoje, toda a tomada de decisão que eu tenho para crescer meu negócio, o negócio consegue crescer? Consegue. A gente tem aí, recentemente eu fiz o plano de expansão da marca para a gente abrir para franquia. Se eu vou fazer para franquia, não vou. Fui conversar com um fundo de investimento. Mas a gente quer abrir 70 lojas para moleque. Então, as possibilidades elas sempre existem. Não vou descartar, mesmo porque se eu achar que meu negócio não cresce mais para lugar nenhum, eu prefiro vender e começar uma coisa nova. Mas esse senso de urgência, essa coisa de não, tem que abrir lojas, tem que ser um puto empresário, um monte de gente, já foi verdade um dia. Hoje, acho que a história, nesses últimos 6 anos, se escreveu de uma maneira tão bonita que eu não tenho mais esse desespero de querer fazer muita coisa. Está na hora de eu ter um filho já também, eu quero aproveitar um pouquinho mais. Conselho que eu daria para um jovem hoje que está começando, não tem jeito, os primeiros anos da sua empresa, você vai trabalhar para caramba. Você vai ter que aprender na marra aquilo que você está fazendo. Porque se você já sabe perfeitamente o que você vai fazer, o teu negócio nasceu velho. Alguém já fez e você está só copiando. Lembra da história das paleterias mexicanas? Começou a surgir em tudo que é lugar, todo mundo abriu. Inundou aqui em São Paulo, todo mundo se matou. Estamos falando do meu mercado das barbearias. Isso aconteceu também. Depois de 3 anos, abriu barbearia para tudo que é lado. Começou a fechar também. Quem ficou? Primeiro, quem já estava antes e conseguiu fazer uma clientela, mas principalmente quem soube aprender de um negócio que ele era antigo, mas que ele ficou muito tempo perdido e as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Quem se adaptou mais rápido, quem enxergou os erros mais rápido, ficou. Então, se você é um jovem empreendedor, se você tem vontade de criar alguma coisa assim, o Bruno de 37 anos já está te mostrando lá na frente que em algumas horas você tem que acalmar, que nem tudo é glória, né? A síndrome do Midas, parece que tudo que você encosta a mão vira ouro, ela é mais real no mundo virtual do que aqui. Se você for lá, se você
tentar pescar muito aquele cara que fala que ele é o milionário da rede social, que ele fez 16 livros, que eles são best-sellers, que ele é isso e aquilo. Se você puxar direitinho, você vai ver que o sucesso ao qual todo empreendedor está pensando, né? Obviamente, todos nós temos uma causa a qual a gente acredita. Todos nós temos algo que nos completa. Mas se você quer ser empresário e empreendedor, um belíssimo termômetro para isso é o lucro. Não tem como uma empresa parar de pé se ela não der lucro. A gente está aí com diversos exemplos na internet de empresas, né, que são o tal do cash burn, né, pega dinheiro de fora de investidor e vai queimando aquilo para fazer aquilo funcionar. Eu nunca acreditei muito nesse modelo. Então, se você quer começar do zero, prepare-se psicologicamente para alguns anos os seus amigos falarem assim: você está snob, você não vai mais no meu aniversário. Sexta-feira que eu vou no bar. Se você for do comércio, como eu falo muito com propriedade daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, que é o comércio. Sexta-feira, quando seus amigos te chamaram para um happy hour às 5 horas da tarde e a tua loja, o teu negócio estiver explodindo, você não vai poder nem atender. E já te adianto, o dia que você vai atender, você vai estar puto da vida que eles estão lá fazendo isso, eles não entendem que o teu negócio precisa de você, você vai ser até meio ríspido, vão parar de te convidar. Mas é um preço que você paga para poucos anos lá na frente você conseguir dar uma acalmada, para que você consiga retomar isso e principalmente você tenha a sua vida. O começo ele é muito difícil. Não acredite demais nos business plan. As coisas mudam. Se você tem uma ideia e você não sabe como executá-la ou você não tem o capital para isso, ela não adianta nada. O jovem insiste em achar que ele tem uma ideia brilhante, mas ele não sabe como tirá-la do papel e ele não tem como financiar. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Parem de tentar se vender como gênios para um negócio que está só na sua cabeça, você não tirou do papel. O que eu tento ao máximo falar para essa nova geração que vem por aí é coragem. Todo mundo quer arranjar um monte de sócio para fazer um monte de coisa porque não tem coragem de vender o carro que um dia o pai deu ou de alguma conquista que você com o seu trabalho fez, mas você tem medo de perder. O sucesso, ele vai ser dividido assim como as dívidas, se o negócio der ou não der certo. Na minha opinião, se arrisca. O melhor jeito de você saber se alguma coisa vai dar certo é colocando ela em prática. Quantas vezes eu já não vi empresa que demorou tanto para fazer um business plan, demorou tanto para se projetar, demorou tanto o momento ideal para começar, que ela nunca começou. O tempo simplesmente passou. Então se arrisca, tente fazer. Se acredita na tua ideia, mergulha nela. Eu não posso ser aqui irresponsável para falar para você vender a sua casa uma coisa que eu nem sei. Estou falando aqui de maneira genérica. Meça quais são os seus riscos, mas you gotta have the balls. Não tem como você ter sucesso, né? Frase muito clichê, não há sucesso na zona de conforto. Se você não sair ali um pouquinho dela, você não se arriscar, você não passar algumas noites sem dormir, se você não tiver aquele frio na barriga, provavelmente o seu sucesso vai ser na mesma proporção, bem ameno.